Primavera Saúde está no ar e hoje o tema é microcefalia. Essa doença que vem ganhando grande repercussão neste momento que vamos vivendo, né? O nosso convidado é o Dr. Jaime Lim. Dr. Jaime, seja muito bem-vindo à Primavera Saúde. Obrigado, boa tarde, obrigado. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse, né, para a gente começar a compreender um pouquinho o que é microcefalia, que tanto se fala, queria que o senhor definisse, né? Muito bem. A microcefalia é um sintoma. Na verdade, ela é um sintoma que mostra que ela é causada por diversos fatores. Esses fatores podem ser congênitos, malformações cerebrais, outras infecções que não só o Zika vírus, que está tão em voga ultimamente. E é uma consequência do não desenvolvimento cerebral. Então, o cérebro em desenvolvimento, ele sofre uma agressão e ele acaba por não se desenvolver, fazendo com que o crânio não cresça. Então, o nosso crânio, ele cresce quando nós nascemos, porque o cérebro se desenvolve e empurra o crânio. E com o cérebro não se desenvolvendo, consequentemente, ocorre um não crescimento craniano, que a gente vê através das medidas de perímetro cefálico e é o que a gente determina como microcefalia. E o que pode acabar causando, então, a microcefalia? A microcefalia, ela é uma consequência do não desenvolvimento cerebral. Esse não desenvolvimento cerebral pode levar a diversas consequências extremamente graves. Atraso no desenvolvimento neurológico, atraso motor, atraso na fala, epilepsias refratárias, são epilepsias de difícil controle. Então, existem diversas consequências neurológicas extremamente graves. E o que pode causar ele? Podem ser diversos sintomas? Diversas causas. Causas congênitas ou adquiridas. Congênitas como síndromes genéticas, infecções congênitas, que não só o Zika vírus, mas toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, HIV. Acidentes vasculares cerebrais intraútero podem levar ao não desenvolvimento cerebral e como consequência a microcefalia. Falando um pouquinho agora do Zika vírus, né? Muito se falou sobre ele ser um dos possíveis causadores, né? Nesse momento, assim, o que para a população poder compreender, na verdade, como é que funciona, por que ele acaba causando a microcefalia? Muito bem. O Zika vírus, ele foi pela primeira vez descrito em 1947, se eu não me engano. Ele foi um vírus descoberto na floresta de Zika, na Uganda, por isso recebeu esse nome. E depois disso ele se espalhou pelo mundo, né? Existem registros do Zika vírus aqui no Brasil e parece que ele entrou no nosso país em 2014 aproximadamente, certo? Esse vírus ele é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também é o causador do vírus da dengue e da chikungunya. Então, ele causa provavelmente uma inflamação no cérebro em desenvolvimento, o cérebro fetal em desenvolvimento, e essa inflamação levaria então como consequência ao não desenvolvimento cerebral e como consequência então a microcefalia. Com o vírus Zika, a população acabou disseminando informações até que não eram corretas, né? Entre essas informações que acabaram saindo por aí, existe muito a questão das crianças, às vezes, que estão na gestação, mas crianças que já estão no nosso meio, de até 7 anos, correr o risco de desenvolver a microcefalia. Isso realmente corresponde? É verídico? Se, no caso, o Aedes aegypti acabar contaminando uma criança, transportando o vírus Zika, ele pode realmente contaminar essa criança? O vírus do Zika, o Zika vírus, ele infecta através das paredes placentárias, ele atravessa a parede placentária e contamina o feto, causando essas inflamações, causando então a microcefalia. Isso pelo não desenvolvimento cerebral. Uma criança que já nasceu com perímetro cefálico normal, teve um desenvolvimento do cérebro normal e depois, porventura, é infectado pelo vírus Zika, isso não vai causar uma microcefalia, ou seja, não vai ocorrer depois da criança já ter seu cérebro desenvolvido um encolhimento do cérebro, um encolhimento do crânio. Então, uma criança de 7 anos de idade que porventura seja infectada pelo vírus Zika, ela não levará então a microcefalia, certo? Ela pode ser infectada pelo vírus Zika. Existem registros e relatos de outras consequências neurológicas causadas pelo vírus Zika, inclusive em adultos, mas não microcefalia. Não tem essa ligação, então? Não, a microcefalia não. Então, os pais podem ficar tranquilos? Tranquilos no sentido da microcefalia. Sim, exatamente. A microcefalia é mais grave quando a mãe contrai nos primeiros 3 meses de gestação, certo? E o senhor acabou citando que o Zika vírus ele pode acabar dando outros problemas. Quais seriam? Então, isso é um dos aspectos importantes em relação à doença. 80% das pessoas que contraem infecção pelo vírus Zika são assintomáticas, então passa extremamente desapercebido. Muitas pessoas podem até ser infectadas e não saber.
Os sintomas, eles podem ser bastante brandos também, semelhantes à dengue, semelhantes à chikungunya, com algumas diferenças. Aparentemente, a infecção pelo vírus Zika é uma infecção que dá mais exantema, ou seja, mais manchas pelo corpo, mais prurido, que é mais coceira, e mais conjuntivite. Uma dor articular ou dor muscular mais leve do que a chikungunya e que a dengue. Mas 80%, então 8 em cada 10 pacientes não vão ter sintomas nenhum. Existem agora registros e relatos de um maior número de pacientes que se infectaram pelo vírus Zika de consequências neurológicas, como síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença desmielinizante, então acaba causando uma desmielinização e uma neuropatia, que pode ter consequências extremamente graves, e assim por diante. As doenças genéticas, o senhor acabou citando que pode ser um dos causadores da microcefalia, né? Certo. Nesse ponto, queria que o senhor explicasse mais um pouquinho para a gente como é que funciona, né, a respeito das doenças que acabam contribuindo para o desenvolvimento da microcefalia. Certo, perfeito. Existem diversas síndromes genéticas que causam malformações cerebrais. Essas síndromes genéticas são, em sua maioria, síndromes raras, síndromes de Miller-Dicker, lisencefalias, que são causadas por mutações genéticas. Certo. Individualmente elas são raras, mas se a gente pegar todas as causas, elas podem ser relativamente comuns. O extrato comum de todas essas condições, tanto infecciosas, como por exemplo, infecção por citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, HIV, sífilis, que também podem causar a microcefalia, sim, e essas síndromes genéticas, o substrato comum a elas é que o cérebro, ainda em desenvolvimento, ele é agredido, sofre um insulto, sofre uma agressão e, por consequência, ele não se desenvolve, tendo como consequência, então, a microcefalia. Falando em consequência, quais são as consequências da microcefalia? Sim, a microcefalia, então, o não desenvolvimento cerebral, leva, então, a epilepsias de difícil controle, atraso no desenvolvimento neurológico. Algumas dessas crianças acabam tendo graves comprometimentos neurológicos, acabam não tendo desenvolvimento da fala, não tendo desenvolvimento da marcha, não tendo desenvolvimento motor e às vezes podem ter graves consequências neurológicas, ficam acamadas. Como é que é feita a classificação, né, da microcefalia? Perfeito. Esse é um assunto que até gerou uma certa polêmica ultimamente, né? Então, quando você vai avaliar uma criança, faz parte do exame neurológico, você medir o perímetro cefálico. Uma vez que a gente mede o perímetro cefálico, a gente se baseia em tabelas, em gráficos, onde a gente consegue acompanhar esse percentil. Sim. Então, você medindo o perímetro cefálico da sua criança e colocando no gráfico, é possível que você veja se a criança tem um desenvolvimento comparado a de outras crianças, um perímetro cefálico normal, tá? Esses gráficos, eles foram gráficos baseados em medidas populacionais. Pegaram uma extensa população de crianças de determinadas faixas etárias e mediram a cabeça de todas elas para você achar um percentil. Existe uma curva normal, que é o percentil 50. No percentil 50, significa que se você estiver em cima do percentil 50, a cada 100 crianças, 50 delas vão ter um perímetro cefálico maior e 50% um perímetro cefálico menor. Se você está abaixo disso, no percentil 2, por exemplo, significa que 98 crianças vão ter um perímetro cefálico maior e 2 vão ter um perímetro cefálico menor, então virtualmente você tem provavelmente um quadro de microcefalia. E abaixo do percentil 2, então nem se fala, tá? É mais grave. Do ponto de vista dos protocolos governamentais, houve esse valor de 33 centímetros, que depois foi modificado para 32 centímetros e que muitas pessoas acabaram acreditando que fosse uma forma do governo tentar mascarar e diminuir o número de casos. Na verdade, quando você vê e você assume um perímetro cefálico de 33 centímetros, isso significa que quando uma criança nasce de 37 semanas, uma criança a termo, esse 33 centímetros significa aproximadamente, em meninos, um percentil 12, significando então que 88 crianças teriam um perímetro cefálico maior e outras menor, né? Então, o que se fez quando diminuiu para 32 centímetros foi aumentar a especificidade, ou seja, quando você usa um perímetro cefálico um pouco maior, de 33 centímetros, a gente está aumentando a sensibilidade, a gente vai pegar um número maior de crianças para avaliar. Nem sempre todas essas crianças vão ter algum problema, né? E com 32 centímetros, o maior número de crianças vai ter efetivamente algum problema. Muito bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, tem muita coisa ainda para falar. A gente só vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí.
Estamos de volta, o tema de hoje é microcefalia. Doutora, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre como funciona o diagnóstico, então, né, dessa doença. Então, o diagnóstico, ele pode ser feito através de exames de PCR, é um exame bastante específico, que é um exame de reação de cadeia de polimerase para se detectar o material genético específico a esse vírus. Então, você acaba detectando essa infecção. Certo. Existem diferentes formas de você fazer esse tipo de avaliação. Então, suponhamos que a gente tem uma gestante. Essa gestante está esperando um bebê e ela, então, durante a gestação, ela repara que teve um quadro de exantema, manchas pelo corpo. Então, de acordo com o protocolo do governo, todas as gestantes precisam ter pelo menos um ultrassom. Mas essas gestantes que apresentam algum tipo de exantema têm garantido um segundo ultrassom, e esse ultrassom para se determinar o tamanho do perímetro cefálico desta criança, certo? Um grande problema é que, infelizmente, as medidas de perímetro cefálico ultrassonográficas, elas são melhor medidas a partir de 32 semanas, então o bebê já está bastante desenvolvido, né? Então, através também de gráficos e tabelas, você faz ultrassom obstétrico a partir de 32 semanas e você consegue ver, então, o perímetro cefálico. Nessas crianças, então, que têm confirmado, através do exame ultrassonográfico, um perímetro cefálico diminuído, aí sim são coletados sangue materno, material de líquido amniótico, e aí é enviado para laboratórios específicos para você fazer a análise desse PCR e ver se tem realmente infecção por esse vírus. No bebê, ele pode ter algumas consequências. O bebê pode nascer morto, então nasce morto, ou sofrer um aborto, e aí você pega material do bebê e faz essa mesma análise. E em crianças que nascem com microcefalia, esse exame pode ser feito através da coleta do sangue do cordão umbilical e mandado também para avaliação. O grande problema é que é necessário que se faça essa avaliação nos 5 primeiros dias, né? Então precisa ser feito de forma bastante rápida. Então a gestante, assim que ela teve esse exantema, já é necessário fazer o exame. O bebê, quando nasce, se nasceu natimorto, precisa ser feito imediatamente. E o bebê, se nasceu com microcefalia, também precisa ser feito imediatamente. E por que precisa dessa agilidade? Porque o vírus, o material genético do vírus é detectado nesse período. E depois ele pode desaparecer, sofrer modificações, e a gente não consegue mais detectar a presença do vírus e confirmar a infecção. Aí a confirmação é feita através de dados epidemiológicos, né? Olha, a mãe ficou com exantema, então é muito provável que seja, e acaba se tendo um diagnóstico não exato, mas muitas vezes um exame por exclusão. Muito provável, né? Queria falar agora um pouquinho que acabou me fazendo pensar nesse caso, né? A importância do pré-natal, né? Que às vezes, hoje já é até comum, mas antigamente era muito raro as mulheres realizarem o pré-natal. Isso realmente é um aspecto extremamente importante, né? É fundamental que se realize o pré-natal, é extremamente importante que todas as gestantes, elas planejem a gestação, né? Então, a gestação é extremamente importante que ela seja adequadamente planejada, e esse é mais um dos fatores que fazem a gente pensar em planejamento, né? Se é possível você adiar um pouco a gestação, seria extremamente importante, até que a gente veja como se comporta essa epidemia, como se comporta e como evolui essa epidemia. Então, isso tudo requer planejamento. Isso é fundamental em todas as gestações, não só agora, mas daqui para frente, sempre. Com certeza. Doutora, agora eu queria falar dos tratamentos disponíveis para microcefalia. Como é que funciona, né? Olha só, quando a gente lê o protocolo do governo, no papel é tudo muito bom. Como tudo no nosso país, no papel é tudo muito bom. É muito fácil. Então, a criança que nasce com microcefalia, não existe um tratamento curativo, certo? Então, essa gestante vai precisar de acompanhamento psicológico, a criança vai precisar de um acompanhamento pediátrico e neuropediátrico constante, bem como toda a reabilitação. Fonoaudiólogas, psicólogas, psicopedagogas, isso provavelmente, e fisioterapeutas, isso provavelmente por toda a vida dessa criança. Os protocolos do governo dizem que isso vai estar garantido para todas as gestantes. Então, por isso que a gente, infelizmente, diz que no papel tudo funciona muito bem no nosso país. Porque nós sabemos que tudo começa até mesmo desde a gestação.
A gente sabe que é muito difícil muitas mães conseguirem apenas um ultrassom obstétrico, quem dirá 2, quem dirá conseguir fazer os exames confirmatórios, quem dirá conseguir assistência de parto e quem dirá reabilitação até a criança se desenvolver, né? Sim. Então, mas esse seria o tratamento, não existe um tratamento curativo, mas é um tratamento que requer reabilitação, um acompanhamento interdisciplinar, tanto do ponto de vista médico quanto de equipe de reabilitação. Depois desse diagnóstico, né, a criança foi comprovada que tem microcefalia, nesse momento como é que funciona a vida da criança, né? Como é que é a vida do neném depois desse diagnóstico? É muito difícil você prever o prognóstico, tá? Entretanto, epidemiologicamente falando, de todos os casos que a gente já viu de microcefalia de todas as causas, o quadro é muito grave, né? O atraso neurológico costuma ser extremamente grave, a vida dessa criança costuma ser extremamente comprometida, tanto do ponto de vista de comprometimento neurológico, quanto das consequências. Quadros de epilepsia de difícil controle, então acabam causando bastante dificuldades, tanto para a família quanto para a própria criança. Quais são as possíveis complicações nesse tipo de situação? De microcefalia? Exatamente. Atraso motor, atraso no desenvolvimento neurológico grave, epilepsias de difícil controle e todas as consequências disso, né? Então, um atraso neurológico muito importante. O que significaria esse atraso, assim, para a gente deixar mais detalhado? Um atraso neurológico muito importante, então as crianças podem eventualmente não vir a caminhar, não vir a conseguir ter sustento cefálico, não vir a conseguir sentar de forma independente. Um atraso na fala, então elas podem não conseguir vir a falar, podem ter complicações oculares, tem-se visto muitas crianças com infecção congênita por Zika vírus, com graves consequências oculares, então elas podem vir a não enxergar e assim por diante. Existe alguma maneira de prevenir, quem sabe, de desenvolver uma microcefalia? No caso específico em relação ao Zika vírus, a forma mais eficaz de prevenção é o controle do vetor, que é o mosquito, né? Então, todas as formas de você evitar o contato com o mosquito seria extremamente válido, né? Uso de repelentes, uso de roupas, evitar horários que são mais suscetíveis ao contato com o vetor e, claro, o controle ambiental do vetor, que não é tarefa só do governo, mas de toda a população, né? Evitar água parada, vasos de lixo, vasos de plantas, piscinas, tudo isso é extremamente importante, mas a gente sabe que é muito difícil. E são dicas básicas que muito se fala, a mídia acaba sempre apertando a mesma tecla, mas eu acho que é importante, né? É importante porque 90% dos focos do mosquito no nosso país são focos domiciliares. É um pneu, lixo, tampinhas de garrafa, piscinas. Então, 90% dos focos são domiciliares. Então, é tarefa de toda uma população. Conscientização mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente já continua falando sobre isso. Eu vou trazer uns dados bem significativos no próximo bloco. Então, você não saia daí. A gente volta já já. Estamos de volta, o tema de hoje é microcefalia. Doutor, como a gente estava conversando anteriormente no intervalo, né, essa questão da vacina da rubéola tem ligação com a microcefalia, né? Queria que o senhor explicasse. Certo, foi divulgado, principalmente em redes sociais, de que a microcefalia não estaria sendo causada por uma infecção pelo vírus Zika, e sim pela presença de lotes de vacina vencidas, de varíola e de rubéola, que seriam as causadoras dessa microcefalia. Isso não é verdade, tá? Ficou comprovada a relação do vírus Zika com a microcefalia, ou seja, foram vistos gestantes e que apresentaram sintomas de infecção por Zika e que tiveram crianças com microcefalia, foram detectadas a presença do vírus tanto nessas gestantes quanto nessa criança. Numa criança que nasceu natimorta no Ceará, foi feita a necropsia dessa criança e vista que no material neurológico dessa criança havia a presença do vírus. Então, a relação entre o vírus Zika e a microcefalia foi muito bem firmada, tá? As teorias de conspiração começaram a pipocar a partir daí, tá? Mas elas não são verídicas. Em primeiro lugar, a varíola já foi uma doença erradicada há muito tempo, tá? E a história do lote vencido de vacina para a rubéola também não é verdade. As mães precisam se vacinar, as crianças precisam ser vacinadas. Isso é uma proteção,
tá? Então isso não é verdade, a população precisa saber. Tem alguns fatores, talvez, que a gente pode comprovar que realmente a vacina da rubéola não tem nenhuma relação com esse tipo de Isso, na verdade, doença? a vacina da rubéola já tem sido usada extensamente há muito tempo e é considerada uma vacina segura, assim como todas as outras vacinas, tá? O não uso da vacina, a não imunização, aí que sim pode criar umas situações bastante graves, como a contaminação pela rubéola e aí sim gerar consequências graves nesses bebês. Então, é necessário que as mães se vacinem. Então fica aí o alerta, né, para não ficar divulgando informações que não são confirmadas e que não são verídicas como esta, porque acaba causando uma certa credibilidade nas pessoas que aquilo realmente é verdade e acaba surgindo esse medo, às vezes, até de realizar a vacina, né, doutor? Com certeza. Na verdade, todas essas informações que não são verídicas e vão sendo compartilhadas sem confirmação, acabam gerando pânico e não trazem nenhum tipo de benefício para a população. É verdade. Segue aí o alerta. Bom, agora vamos falar sobre um dado que saiu agora no dia 19 de dezembro, que o Ministério da Saúde notificou que 2.782 casos suspeitos de microcefalia em 618 municípios de 19 estados e do Distrito Federal, e no total 40 crianças morreram de microcefalia, segundo o dado epidemiológico divulgado pelo governo federal. É um número que é muito alto, né? É verdade, e a tendência é aumentar o número, porque a gente sabe que vem uma estação das chuvas agora, então o acúmulo de água vai ser muito maior, a proliferação do mosquito agora no verão é muito maior. A gente sabe que existe no país inteiro a presença do vetor, que é o mosquito, então é só uma questão de tempo até que a gente tenha casos, inclusive aqui em Santa Catarina já existem casos de infecção por Zika vírus. Como a gente falou no início da entrevista, 80% dos casos são assintomáticos, então muitos pacientes acabam adquirindo a infecção e não sabendo, então isso acaba fazendo com que essa infecção possa se espalhar de forma terrível, então é uma tragédia anunciada. E falando em aumento, o Ministério da Saúde também divulgou que 28,5% dos casos devem aumentar. É a expectativa deles, né? É um número também bem alto. Sim, com certeza. A expectativa é que cada vez mais a gente veja novos casos e a expectativa é que realmente aumente em todos os estados e provavelmente no nosso também. E falando em expectativa, em futuro, isso ele deve perdurar durante os anos? Como é que faz para poder combater isso? É a mesma questão que a gente estava falando antes? Tentar combater o mosquito? Há 30 anos, há 3 décadas o governo tenta combater o mosquito, né? Não consegue. Então a gente vê, desde que eu era criança já se falava em dengue, aqueles caminhões jogando fumaça, inseticidas, campanhas extensas de controle ambiental, músicas na rádio e televisão. Talvez o caminho seja tentar uma colaboração internacional e que se descubra uma vacina, né? Então, isso talvez seja um caminho bastante difícil de se conseguir. Existem vacinas em teste, mas esse é o caminho, talvez, conseguir encontrar uma vacina para que a gente seja imunizado contra esses vírus. É muito difícil porque, por exemplo, o dengue tem vários sorotipos, né? E a gente não sabe se... O Zika também não tem vários sorotipos, então é possível que você se imunize contra um sorotipo e não contra os outros. Então... é um longo caminho, a ciência precisa de colaboração e muitas vezes colaboração internacional, mas eu pessoalmente, não sou epidemiologista, mas eu pessoalmente acredito que talvez esse seja o caminho, já que nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, a gente não tem conseguido controlar o vetor, né? Isso é muito difícil porque tudo que se baseia na conscientização da população se torna difícil. Porque não acaba atingindo todo mundo, não adianta, né? Acaba, às vezes quando a pessoa não sofre na pele aquilo, ela acaba negligenciando. Ou às vezes a pessoa cuida do seu e o vizinho não, e aí acaba não dando certo. Mas, só para a população ter noção, para quem está em casa, eu acabei trazendo um dado de como era a situação anteriormente, né? Antes desse incidente do Zika vírus, a microcefalia não era tão comum no nascimento das crianças e a incidência era de 1 caso para 6.250 casos ou 1 para 8.500 casos, né, doutor? Então era uma coisa mais rara, né? Estimativas apontam que mais ou menos 0,3% das crianças que nascem poderiam nascer com microcefalia, né? Então a gente vê um aumento alarmante, né? Então em estados do Nordeste que a gente tinha registros de 100 casos por ano, só esse ano tiveram mais de 1.000, então o aumento foi absurdo. Aqui, só para ter mais uma base, em 2014 foram notificados apenas 147 casos. Então, olha só. Então a gente tem uma
referência bem certa do aumento que teve, né? Claro, se nos últimos dados, 2.780 casos confirmados, né? Então, foi um aumento gritante. Doutor, a gente está chegando no final, mas tem uma pergunta ainda que eu gostaria de fazer. Tem algum sexo ou alguma característica que acaba tendo mais, esteja mais propício a desenvolver a microcefalia? Não existe. Não existe preferência de gênero, tá? Então, não, todas as gestantes estão suscetíveis à infecção pelo Zika vírus. Toda a população, como é um vírus muito novo, então 2014, a princípio 2014 foi o ano que o vírus entrou no país, então a princípio a população inteira está suscetível, basicamente não tem ninguém que seja imune a esse vírus, não tem ninguém que tenha anticorpos contra esse vírus, pois esse é um vírus muito novo. Então toda gestante está em risco de se contaminar com infecção de Zika vírus e aí desenvolver a microcefalia. Não existe preferência de gênero nesses casos. Tem que ficar atento mesmo. Tem que ficar atento e as gestantes precisam se cuidar, usar repelentes e tudo mais. Bom, doutora, a gente chegou ao final desse programa, eu deixo esse espaço aberto para fazer suas considerações finais. Né? Na verdade, esse é um assunto extremamente importante, esse é um assunto que ainda vai ter espaço para muita discussão, a gente ainda não sabe como se comporta essa epidemia e como vai se comportar. A expectativa que a gente tem pelo que a gente tem visto é que vai aumentar muito, então é um apelo que a gente faz para a população, né? O controle do mosquito é o que a gente tem ainda à disposição hoje em dia. Então, por favor, a gente apela para toda a população que se conscientize e ajude todo mundo. Fica aí o recado. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Vamos para o nosso momento de reflexão? O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.